18h01. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto.
Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia. E Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h04 na Paraíba. Os principais destaques do programa desta terça-feira. Não ganha uma. TSE nega direito de resposta a Bolsonaro no caso da compra de imóveis. No penúltimo dia da propaganda dos presidenciáveis, Lula e Bolsonaro destacam escândalos de corrupção. Loucura ou maldade? Menino de 13 anos de idade bota fogo na escola e fere a diretora a facadas. Em campanha entre Petrolina e Juazeiro, Bolsonaro monta em touro e diz que é um cabra da peste. Lula tem uma terça-feira de encontro com atletas e empresários. As novidades da política estadual, os destaques da política nacional, o cotidiano brasileiro no Cidade em Revista, que já está no seu rádio, seu celular, tablet, computador, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. 6h06 agora. O aplicativo Radiosnet é o mais usado no Brasil para se ouvir rádios no celular. Tenha o seu gratuitamente acessando radiosnet.com. Baixe agora em radiosnet.com e ouça a programação da sua rádio favorita. É de graça. Acesse radiosnet.com e baixe agora mesmo. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. O Censo Demográfico 2022 está a todo vapor. Recenseadores identificados e treinados pelo IBGE visitam até outubro 89 milhões de endereços no país inteiro. Um deles é o seu, na cidade, no campo, na aldeia ou no território quilombola. Quando o recenseador bater à sua porta, atenda e responda as perguntas. São 5 minutinhos para o questionário básico. O recenseador usa colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação e um dispositivo móvel de coleta. E você pode comprovar. Censo 2022 IBGE. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdenira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis, a contabilidade sem atropelos. Eu acompanhei 27 eleições presidenciais. Narrei a carta de Getúlio Vargas ao povo brasileiro em 1954.
1994 e também a chegada da urna eletrônica em 1996. Ainda estive presente em 2 impeachments, sendo em 1992 e 2016. Neste ano, estarei presente para contar mais essa história da nossa nação e levar em primeira mão o futuro aos ouvintes. Rádio, há 100 anos contando e criando histórias no Brasil. Uma campanha da ANIRT. 18h09 na Paraíba, pontualmente 6h09 agora. Saudações, minhas amigas, como sempre, esperando que tudo esteja bem com vocês. Aqui estou para mais um Cidade em Revista e a partir de agora o nosso bate-papo, as nossas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas. Esse nosso bate-papo fazendo o registro de mensagens que eu recebo de várias cidades paraibanas, pessoas que ouvem o programa, que assistem à televisão, dizendo que o prefeito tal tem reunido as pessoas, servidores da prefeitura, e olha, meu candidato é esse aqui, eu preciso que vocês votem nele, porque se ele não ganhar aqui na cidade, se ele não for majoritário, o mais votado, eu não vou ter mais emendas, no caso de deputados federais. Se o meu candidato a governador não tiver mais votos que os outros aqui, nós vamos ter problema, a prefeitura pode passar por dificuldades e eu terei que demitir, terei que exonerar, terei que botar gente para fora. Toda a vida isso foi feito aqui no Brasil. E nessa eleição não é diferente. Agora, nos municípios brasileiros, sobretudo nos municípios do interior do Brasil, o grande empregador de cada cidade é a prefeitura. A prefeitura é quem dá mais emprego ao gari, ao pessoal das creches, das escolas, dos postos de saúde, tudo ali a gente normalmente do próprio município. Exceção feita a um ou outro de fora que passa no concurso, mas são pessoas merendeiras, gente que toma conta de criança na creche, pessoal do apoio, da educação, da saúde, enfermeiro e tal. Normalmente são pessoas do município. E os cargos de confiança, metade é da família do prefeito e a outra metade é daquele pessoal que ajudou o prefeito a se eleger. Está errado? Pode até estar. Mas é assim que funciona. E às vezes as pessoas criticam, rapaz, o prefeito tal, tá ali, botou aquele povo, empregou. É assim que funciona. Quem trabalha na campanha em municípios pequenos, se esforçou, foi lá, trabalhou, dirigiu o carro, organizou as meninas das bandeirolas, transportou de um sítio para outro, do distrito para a sede do município, distribuiu o santinho, fez o que o prefeito mandou durante a campanha. É esse pessoal que vai trabalhar com ele na administração. Os efetivos, naturalmente, ficam, são mantidos. Não tem como demitir, exonerar, botar para fora. Transfere, às vezes, para um distrito distante, sobretudo quando são pessoas aliadas daquele que é da oposição, que concorreu. É dessa maneira que funciona. Haverá sempre alguém reclamando, mas haverá também aquelas pessoas que saberão ser gratas ao prefeito. Ora, o prefeito me deu emprego, estou aqui. Tem 3 pessoas na minha casa trabalhando na prefeitura.
Salário mínimo, tudo bem, mas são R$ 3.600 que entram por mês naquela casa. Aí o prefeito chega e diz, olha, eu preciso do voto de vocês. A maioria atende e vota em quem o prefeito manda. Mas sempre tem alguém rebelde. Sempre tem alguém que diz, não, eu não quero votar nesse candidato do prefeito, eu quero votar em outra pessoa. Vota, porque o voto é secreto. Se bem que ali na cidade o prefeito tem um levantamento de todo mundo. São poucas as sessões eleitorais, ele tem aqui a lista e sabe onde cada servidor da prefeitura vota, está tudo mapeado direitinho. Aí, além daqueles que às vezes não votam, tem aqueles que vão fazer uma denúncia contra o prefeito. É desse jeito. Segundo alguns, são os perrepistas, né? Os traiçoeiros, os traidores e tal. A Justiça Eleitoral sempre tentou combater esse tipo de coisa. Quando há uma denúncia, ela tenta checar a informação, mas na maioria dos casos não há forma de comprovar, a não ser que alguém tenha gravado o prefeito dizendo esse tipo de coisa. Olha, eu voto, eu demito, eu boto para fora. Já houve casos em que o pessoal gravou. Quando grava, como diz um amigo meu, é batom na cueca, não tem para onde. Mas essas coisas ocorrem. Felizmente para alguns e infelizmente para outros, essas coisas ocorrem há muito tempo e vão continuar ocorrendo. Não é a primeira vez que acontece e nem vai ser a última. Para muita gente é uma forma de retribuição. Dagoberto Pontes conta uma história, colega jornalista, radialista Dagoberto Pontes, que certa vez um determinado candidato a governador girava esse estado, rodava o estado pedindo voto, como está acontecendo agora, os candidatos todos correndo atrás do voto, e o candidato a governador chegou numa determinada cidade, reuniu-se lá com o prefeito, com as chamadas lideranças que o apoiavam, e vai para lá e vem para cá e dizendo, olha, o deputado federal é esse aqui, eu preciso que vocês votem nesse aqui para deputado estadual. Aí levantou de lá um rapaz e disse, sim, doutor, mas e o candidato ao Senado? Para senador, nós vamos votar em quem? Não, senador, eu ainda estou decidindo. Não vou dizer ainda hoje, mas na semana que vem eu passo aqui outra vez, e aí eu reúno vocês e vou dizer quem é o candidato a senador para a gente votar. Por enquanto, não tem candidato. Aguardem. Aí, passados uns 10 dias, o candidato volta a essa mesma cidade, reúne o mesmo pessoal, o prefeito, os servidores da prefeitura, vereadores, as lideranças ali, e diz, olha, eu vim hoje aqui para dizer a vocês quem é o candidato a senador que a gente tem que votar. Precisamos votar porque é o homem que vai me ajudar, eu vou ser governador e preciso do senador lá em Brasília e tal. Aí tirou uma foto na época, fazia umas fotos grandes de quase 1 metro. Naquele tempo podia, não tinha limite de tamanho. Não existiam esses banners plásticos como hoje, mas eram fotografias grandes. Às vezes tinha foto quase do tamanho de uma pessoa. E você botava na sala da casa, na frente da casa, não tinha essas regras de hoje com limitação de tamanho, nada disso. Aí o candidato a governador desenrolou lá um papel bem, parecia um mapa. Quando abriu assim, era a foto do Domício Gondim. Aí abriu assim, mostrou. Domício Gondim não era lá não tinha lá essa beleza física toda. Aí quando abriu assim, aí saltou de lá um agricultor, disse, doutor, que homem bonito danado. É esse? Aí disse, é esse aqui. Sou homem bonito danado. Aí caiu todo mundo na risada e pronto. Era assim que funcionava e ainda hoje é na maioria das cidades, porque não ocorre em tudo que é município, mas vocês estão cansados de saber, e eu aqui também, que os prefeitos, em sua maioria, vendem uma determinada quantidade de voto ao candidato A, B e C. E ele precisa entregar aquela votação. Então o que é que ele faz? Ele negocia com o candidato, chega para quem trabalha na prefeitura e os parentes, porque às vezes na casa tem uma pessoa trabalhando na prefeitura, mas as famílias no interior são grandes. Aí tem lá 6, 7, 8, 10 pessoas naquela casa. E o prefeito chega e diz, olha, eu preciso dos votos de vocês aí.
Porque senão fulano de tal que trabalha comigo na prefeitura pode perder o emprego, ameaça logo. E quem é que num tempo desse vai correr o risco de perder o emprego? Aí a pessoa de casa chega de noite em casa para o pai, para a mãe, para o irmão, cunhado, cunhada, genro, nora, diz, olha, vamos votar aqui nesse candidato porque preciso preservar o emprego. É desse jeito, meus amigos, que a banda toca. Saudações a Rosinete Lourenço, Fefé Cavalcante, ao Sargento Nogueira, minha amiga Bernadette Oliveira, deve estar em Equador, no Rio Grande do Norte, ou mesmo em Natal, a capital Potiguar. Acredito que ela já esteja em Equador, porque tem lá os laços de família e tem também os candidatos, talvez alguém da família esteja novamente concorrendo, e precisamos correr atrás de voto, que é mercadoria difícil nesses tempos de eleição. Horas e 20 minutos na Paraíba. Nós estamos a 5 dias da eleição, próximo domingo, dia 2, onde houver segundo turno para governador de estado e se houver para presidente da República, a votação vai ser no último domingo do mês de outubro, que é dia 30. O primeiro domingo é dia 2, o último domingo é dia 30. É sempre assim que acontece. É bom lembrar que a partir de hoje, 5 dias do pleito, eleitor não pode ser preso a não ser em flagrante ou por crime inafiançável. Se houver mandado de prisão por crime inafiançável, lona, vai para a jaula. E prisões consideradas normais só em caso de flagrante. Muita gente estranha esse tipo de coisa, mas ocorre porque lá atrás, no tempo dos coronéis, adversários mandavam prender. Quem estava no poder, para prejudicar A, B ou C, mandava prender. E a pessoa ficava presa e não ia votar. Mandavam prender adversários, que eram candidatos, e mandavam prender eleitores que sabidamente não votavam naquele que estava no poder. Então, o espírito da lei é esse. Ela foi criada com esse objetivo, de evitar essas prisões por querelas políticas, por intrigas, por futricas locais. Para candidatos, 15 dias antes. E para eleitores, 5 dias antes. E esse prazo vai até 48 horas depois do pleito, ou seja, vai até a próxima terça-feira. Havendo segundo turno, onde houver, as regras são as mesmas. E para você que tem dúvida em relação à guia eleitoral, muita gente diz propaganda eleitoral gratuita. Não existe isso. Inventaram, alguém achou bonito e ficou dizendo. É propaganda eleitoral obrigatória. A lei obriga as emissoras comerciais, aquelas que são concessão pública, a rodar, a veicular essa propaganda. Então vai até quinta-feira, depois de amanhã. Só tem hoje ainda na televisão, no rádio já foi, porque no rádio é 7 da manhã e meio-dia, amanhã no rádio 7 e meio-dia, quinta-feira 7 e meio-dia. TV ainda tem hoje à noite, tem amanhã e tem quinta-feira. Para as ações da política, as atividades em busca do voto, isso pode ser feito até o próximo sábado, em algumas situações, e em outras até a sexta-feira. Então o pessoal fica sabendo que no dia da eleição, domingo, isso é vetado pela legislação eleitoral, aglomerações, carreatas, passeatas, manifestações coletivas. As manifestações individuais, elas podem acontecer de forma silenciosa. Claro que nós sabemos que nem sempre isso é obedecido. Tem sempre alguém se excedendo, toda eleição tem um carro que é recolhido, tem alguém que é detido, essas coisas vão acontecendo. Mas o que as regras mandam fazer é a obediência ao que está escrito. O que é que diz aqui, meu amigo Dimas? Eu não escuto jornal de nenhuma emissora. Aí diz só o meu e um outro aqui de um outro colega. Tudo bem, uma opção de cada um, né, Dimas? Minha amiga Jovita Maranhão, Rodeval Martins,
escuta aqui a Ave Maria das 18 horas, acha legal. Quem mais mandando mensagem? Meu amigo advogado Barbosa, em João Pessoa, doutor Pedro Hamilton, Soldado Teixeira, também Márcia Rodrigues, no Rio de Janeiro, Antônio Clemente, Neto Carneiro, Aloysio 10 anos, doutor secretário Renato Gadeira, secretário de Agricultura aqui do município de Campina Grande. Renato não é candidato esse ano. Tem mais aqui, Manuel Braz, no bairro do Santa Rosa, Dimas em Matinhas, Roberto Coelho, tem ouvinte aniversariando hoje, é seu Zezito, da rua Pará, bairro da Liberdade, Mateus, filho dos ouvintes Alberto e Paizinho, Pai Domingos, também acompanhando o programa, boa noite, parabéns ao aniversariante. Arthur Vieira, Paulo, hoje foi divulgada uma nota técnica do Ministério Público Federal, do Ministério Público Paraibano e do Ministério Público do Trabalho, como tem Ministério Público no Brasil, né? Defendendo o acesso a banheiros escolares de acordo com a identidade de gênero no estado da Paraíba. Arthur, eu falei sobre isso lá atrás, quando houve uma abordagem na imprensa paraibana sobre esse tema. Eu não tenho nada a ver com opção sexual das pessoas, meu amigo Zé Milton Porto. Quem tem o seu corpo e suas preferências faz o que quiser, desde que não ofenda as outras pessoas. Se tem homem que gosta de estar agarrado com homem, pode se agarrar 50 mil vezes, eu não tenho nada a ver com isso. Passa lá trancadinho no seu lugar. Eu sou contra essas manifestações públicas, que às vezes elas aparecem e são apresentadas de forma assintosa e chocam as outras pessoas. Aí não. Mas cada um, mulher com mulher, homem com homem, suruba, quer juntar 10 pessoas, 20, 30, faça o que você quiser, não tem qualquer tipo de problema. Agora, essa história de banheiro unissex, como diz um amigo meu, eu sou contra, por causa das crianças, por causa dos jovens. É uma coisa traumática para algumas pessoas. Insisto em dizer, me entendam, nada contra a opção sexual. Se você é homem e se identifica como mulher, parabéns para você. Se você é mulher e se identifica como homem, parabéns para você pela coragem, faça isso e ate com as consequências. Agora, a questão do banheiro, eu, Paulo Roberto, acho o seguinte, deveria ter 3 banheiros. Um banheiro natural para mulheres, um banheiro natural para homens e um banheiro para os transexuais. Não, mas isso é uma indiscriminação. E daí? O que é que eu tenho a ver? Você pode defender porque não tem uma filha de 10 anos, 12 anos, um menininho de 14, 15 anos, para chegar no banheiro, aí entra um cara com 2 metros de altura, um homem feito, formado, velho, vai lá, bota o bigolim para fora na frente da menina, vai fazer xixi, a menina vai ter um trauma, vai se assustar. É uma coisa chocante. E outra que a gente precisa saber, esse pessoal chamado transexual e quem tem a questão de se identificar por outro sexo, é minoria. Então você está beneficiando uma minoria em detrimento da maioria. Mas isso é uma opinião minha e não sou eu quem decide. E nem é o Ministério Público que decide. É preciso você entender isso também. O Ministério Público recomenda. Agora, se eu fosse entrevistar essa promotora, outra promotora, membro do Ministério Público paraibano, que defende essa tese, como outros, eu perguntaria, na condição de repórter e de jornalista, primeiro se ela tem filha menina. Doutora, a senhora tem alguma menina, filha, assim, de 12, 13, 14 anos, menininha, sendo formada fisicamente, em desenvolvimento, peitinho nascendo e tal? Tem. Ah, tem não. Ah, tá. Porque, se tivesse, eu diria, a sua filha, você vai querer que na escola dela isso aconteça? Perguntava só para saber. Mas isso é uma questão de cada um. Você pensa do seu jeito e eu penso do meu. É apenas um pensamento aqui. Saudações também ao amigo Assis, no Santa Bárbara, ao amigo Marco Soares, no Rio de Janeiro. Ele pergunta a Araújo Neto se você sente aí do Rio quando ele está escutando o seu programa. Eu não sinto, mas eu percebo aqui pelo mapa que alguém do Rio de Janeiro está ouvindo, e agora são vários ouvintes aqui do Rio. Mas ele pergunta se Araújo Neto sente. Araújo Neto, responda rápido. Meu amigo João Luiz, bombeiro, está de folga na cidade do Ingá. Saudações, muito obrigado pela audiência. Raul Seixas não dizia, né, aquela música lá,
do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então eu sempre tenho uma opinião formada sobre tudo, respeito a sua e você vai respeitando a minha e a gente convive numa boa, na paz, na tranquilidade. Olha a questão que chega aqui. Escutei hoje um colega seu dizendo não, né? Eu acho que ele quis botar aqui perguntando, dizendo a outro se essa recomendação do Ministério Público tem força de lei. Quem pergunta isso não entende qual é o papel do Ministério Público, nunca leu nada a respeito. E ele diz aqui que a pessoa que fez essa pergunta a um colega de rádio é advogada. Pior ainda, ele tem que saber que o Ministério Público recomenda, orienta, é assim. Aí quando aquela recomendação, aquela orientação não é atendida, obedecida, o que é que os membros do Ministério Público fazem? Eles vão ao Poder Judiciário, ajuizam uma ação. Quem é o autor dessa ação? O Ministério Público. Aí vai caber ao Poder Judiciário se posicionar sobre a questão. É assim. Muitas vezes é assinado um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, para evitar uma ação judicial. Vocês estão entendendo? Porque vai ter dono de escola particular que não vai querer fazer isso na escola dele, porque senão vai perder aluno. Aí vai desaguar no Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai decidir essa questão. E quando é decidido no âmbito estadual, o que é que normalmente ocorre? Recurso a tribunais superiores. E isso é uma questão polêmica que suscita muito debate, entendeu? Muitos problemas e muitas insatisfações também. São 6h30 na Paraíba. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ele, através dos seus advogados, foi ao Tribunal Superior Eleitoral pedir direito de resposta no guia do principal opositor, que é o ex-presidente Lula, para fazer uma abordagem em relação àquela história da compra de imóveis por parte dos seus familiares. E esse direito foi negado. O tribunal negou. Acho que foi a ministra Carmen Lúcia. Deixa eu tirar essa dúvida aqui, que eu estou conversando com vocês e estou olhando ao mesmo tempo aqui. Não, foi a ministra Maria Cláudia Bucchiarelli. Ministra Maria Cláudia Bucchiarelli, do TSE, rejeitou um pedido de direito de resposta apresentado pela campanha de Jair Bolsonaro contra a campanha de Lula sobre aquela história da compra de imóveis em dinheiro vivo por parte de membros da família do atual presidente da República. Segundo a ministra, ainda que assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação que sejam atingidos por um conceito, imagem ou afirmação que seja considerada caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação no período da campanha do candidato à reeleição, não há elementos necessários para tal. Entretanto, diz o despacho da ministra, entendo, diz ela, inexistirem no caso concreto os pressupostos necessários à excepcionalíssima concessão do direito de resposta. Isso porque a referida inserção tem por base matérias jornalísticas de grande repercussão na mídia brasileira que foram amplamente divulgadas por credenciados veículos de comunicação. Vocês estão entendendo? A ministra negou e está argumentando. Para ela, a ministra, a partir de uma checagem fática, por mais que as informações divulgadas possam ser imprecisas, ou seja, mentirosas, elas ainda assim não se enquadram no conceito de fatos totalmente inverídicos. Decisão da ministra, viu? Agora, a gente precisa entender o seguinte: estamos a 5 dias da eleição, clima de acirramento, de grande disputa, não é? O que é que o pessoal de Bolsonaro reclama? Já expliquei isso aqui outro dia a vocês. E para mim não interessa se é Lula, se é Bolsonaro, se é o padre Kelmon. Araújo Neto disse que ficou fã do padre Kelmon. E aquela touca que ele usou, hein, no debate. Pois é. Então, veja só.
Qual é a acusação que o pessoal faz aos familiares de Bolsonaro? Levantaram, acho que de 20 ou 30 anos para cá. Toda escritura pública, se você que me ouve agora tem uma casa, um apartamento, um terreno, um imóvel qualquer, pega a escritura aí na sua gaveta, no seu cofre, abra lá, comece a ler a escritura. Aí você vai ver que tem o preço que foi declarado em cartório, que no Brasil normalmente nunca é o preço real. Você compra uma casa a alguém por 600 mil reais. Aí diz, olha, vamos botar no papel, na escritura, que eu estou lhe pagando 300, que é para pagar menos impostos de transferência, INSS, o que tem que pagar. Não é assim aqui no Brasil? A gente sabe que é. Todo mundo sabe. Aí o cartório coloca, isso tem, meus amigos, uma espécie de formulário já pronto. Só mudam os dados. Muda a rua, muda a quadra, muda o número de inscrição daquele imóvel na prefeitura, mudam os limites, ao norte, a sul, a leste, a oeste, ou então à frente, aos fundos, ao lado direito, ao lado esquerdo. Não é assim? É só você pegar e você vai ler. Aí tem quem está vendendo, se é uma pessoa só que está vendendo, ou se são várias pessoas, que às vezes é um imóvel de uma herança, todo mundo aceitou assinar a venda e tal, de forma amigável. E os dados do comprador, aí diz, por 300 mil reais, ou cruzeiros, ou cruzados novos, a moeda corrente da época da negociação, aí tem assim, pagos em moeda corrente nacional. A moeda corrente nacional era o cruzeiro, era o cruzado novo e hoje é o real. Não significa dizer que você pagou cash, pacote de dinheiro para a pessoa contar. Não existe isso. Lá não está escrito assim, em dinheiro vivo. Não tem uma escritura que diga isso. Muito difícil. Sempre está escrito assim, em moeda corrente nacional. Por quê? Porque a pessoa pode pagar em dólar. Aí colocaria, pagos em dólares norte-americanos. Não, chegou um inglês aqui e comprou a casa de Araújo Neto e ele quer pagar na moeda inglesa, libra esterlina. Aí o cara do cartório era obrigado a botar assim, 300 mil reais pagos em libras esterlinas convertidas para a moeda nacional. Entenderam? É desse jeito que funciona. Digamos que chegue um italiano. Aí ele chega aqui para comprar o terreno, a fazenda de Wilson Siqueira, Dr. Gildo. Aí ele diz, olha, eu estou com euro. Você recebe euro? Claro que eu recebo. Vamos lá no cartório. Aí vai lá, diz, olha, eu quero pagar em euro. Aí o cara vai escrever assim, 300 mil reais pagos na moeda europeia euro em espécie. Aí coloca lá. Se não estiver escrito em espécie e sim em moeda corrente nacional, não significa dizer que foi pago em dinheiro. Porque eu já comprei terreno, e já comprei casa e já vendi, e é assim que está escrito em tudo que é escritura. Mas aí, na política, a gente entende que esse tipo de coisa acontece de um lado e pode acontecer de qualquer lado e daqui e do outro também. Então, espalharam que esses parentes de Bolsonaro, todos de 30 anos para cá, de 25, de 20, compraram esses 91 imóveis, 51 imóveis e pagaram em dinheiro vivo. E não é. E todos esses jornalistas que estão dizendo isso em rede nacional, eles sabem que não é em dinheiro vivo. É em moeda corrente nacional. Do jeito que eu sei, eles sabem. E uns sabem muito mais do que eu. Mas como tem uns que torcem por um candidato e tem outros que torcem por outro candidato, aí eles dizem isso que é para ferrar aquele candidato que é alvo das suas críticas e que eles não querem que ganhe a eleição. Vocês estão entendendo? Então é dessa forma que acontece. E diante de determinadas decisões judiciais, que é preciso que se respeite e se recorra se alguém estiver insatisfeito, o magistrado é que sabe mesmo que aquilo também não é verdade. Mas muitos não tomam a decisão de acordo com a letra fria da lei, e sim com as suas paixões políticas, porque aqueles membros de qualquer instituição são pessoas como eu e como você, que têm as suas preferências, os seus candidatos, as suas amizades, e que tanto podem tomar a decisão de forma equilibrada, de forma isenta, equidistante, como podem tomar a decisão de acordo com suas paixões, por gratidão, por simpatia, ou por qualquer outra coisa que você queira descrever. São 6h38. O fato é que a ministra negou o direito de resposta a Bolsonaro e fica valendo a partir de agora no Brasil moeda corrente nacional como sendo dinheiro vivo. 6h39.
dia da propaganda dos presidenciáveis. Que é no dia, não é dia sim, dia não? Então hoje é o penúltimo. Por quê? O último vai ser quinta. Pois é, e nesse penúltimo dia da propaganda eleitoral para candidatos à presidência da República, o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro trocaram acusações de corrupção na televisão no chamado guia eleitoral. A peça eleitoral de Lula traz críticas a membros e ex-membros do governo Bolsonaro, como o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro. Você lembra que Milton Ribeiro chegou a ser preso no mês de junho, numa operação da Polícia Federal, que investigava tráfico de influência e corrupção na liberação de verbas do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, órgão ligado ao MEC. A propaganda de Lula de hoje ainda faz aceno a setores cristãos. São apresentadas cenas de Lula olhando quadros religiosos e no encontro com o Papa Chico, o Papa Francisco, lá em Roma. Já a propaganda de Bolsonaro também cita escândalos de corrupção de Lula. O guia eleitoral diz que, apesar de solto, Lula nunca foi inocentado pela justiça. Uma animação detalha o processo investigativo ao qual o ex-presidente Lula foi submetido. Bolsonaro não aparece ou discursa nessa propaganda da terça-feira. Ciro Gomes, do PDT, voltou a criticar a polarização entre Lula e Bolsonaro e disse que domingo que vem é o grande dia. Enquanto Lula e Bolsonaro ficam discutindo qual dos dois é mais corrupto, disse Ciro Gomes, eu e Ana Paula vamos seguir em frente apresentando as nossas propostas para tirar o Brasil dessa roubada. Foi o que disse Ciro Gomes. Ciro Gomes se lembra de um seriado que tinha na televisão chamado Perdidos no Espaço. Eu entendo que Ciro Gomes, felizmente ou infelizmente, está completamente perdido no processo eleitoral. Simone Tebet, do MDB, também utilizou seu tempo para rejeitar a divisão entre os candidatos que lideram as pesquisas de intenção de voto. Ela disse que essa não pode ser uma eleição de medo, essa não pode e não deve ser a eleição onde eu voto no candidato A porque não quero o candidato B, ou não voto no B porque não quero A. Já a propaganda da doutora Soraya Tronic é a onça, né? Ela disse que é a onça, não cutuque a onça com vara curta. Ela menciona como a maior revelação do debate da CNN. Ela se autodenomina. São relembradas frases ditas pela candidata na ocasião em que viralizaram como não cutuque a onça com vara curta. Já Felipe Dávila, do Partido Novo, também usou seu tempo para criticar a divisão entre Lula e Bolsonaro. E o padre Kelmon, de quem Araújo Neto é fã, pede votos aos candidatos de seu partido e volta a defender valores religiosos, dizendo que nós somos uma nação cristã, não somos uma nação escrava das ideologias socialistas e comunistas, diz ele. É um resumo do guia eleitoral desse penúltimo dia dos presidenciáveis. Entendam bem, o último vai ser na próxima quinta-feira. São 18 horas e 43 minutos, agora 6h43 na Paraíba. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Meu amigo Lídio Meira está na Fazenda Campos, lá em Oliveiros. Boa noite, obrigado pela audiência. Meu amigo Adalberto Alves, o velho Quinha Jacaré, gente boa, das antigas do rádio. Piloto de avião, Wilson Siqueira, mandei para Araújo Neto o vídeo de uma apresentação 5 estrelas de Alexandre Tan ontem no Bar Brahma em São Paulo. Ó, Araújo, manda para mim esse vídeo, rapaz. Sabia não que o velho Tan tinha se apresentado no Bar Brahma. Eu, quando estou em São Paulo,
nas quartas-feiras, eu vou ao Bar Brahma, já fui várias vezes. Mas por que você vai na quarta? Porque na quarta é dia de Jovem Guarda, de rock anos 80, 90. Aí é o dia que eu prefiro. Porque o Bar Brahma, quem já foi vai saber sobre o que eu estou falando, quem não foi vai ficar sabendo. O Bar Brahma tem ao mesmo tempo, às vezes, 4 shows. Você entra aqui no primeiro plano, tem um show, por exemplo, de música popular brasileira. Aí no outro ambiente, sertanejo. Lá mais pra frente pode ter rock e bossa nova lá no quarto ambiente. É assim, você entra, vai pro ambiente que você quiser. É na esquina, famosa esquina, a mais famosa esquina do Brasil, que é o cruzamento da Ipiranga com a São João, no centro de São Paulo. Então eu prefiro as quartas-feiras, mas eu não sabia que o velho Tan, filho do doutor Zé Aurino e de Ana Melinha, estava se apresentando ontem. Ambiente chiquérrimo, finíssimo, ambiente caro, muito bom, mas vale a pena. Se você for a São Paulo e puder, vá uma noite, faça uma visita ao Bar Brahma, chegue na frente e pergunte. Às vezes tem lá escrito quais são as atrações. Normalmente eu vou na quarta-feira à tarde, dou uma olhada, tem lá a escala da semana toda, os artistas que vão tocar a cada dia, e aí é tranquilo. Chopp da melhor qualidade, chopp da Brahma, atendimento 5 estrelas, tira gosto bom, ambiente fino, bacana, nota 10. Agora custa caro, né? No ambiente fino você paga pelo luxo, pela segurança, pelo atendimento. Saudações também ao piloto Gavião, a Pedro aqui no bairro do Catolé, Marcos Farias em Esperança, está respondendo a chamada. O velho Adalberto Alves mandou aqui para mim. O ex-goleiro Veludo jogou aqui no Campinense Clube. Tony Lima, muito obrigado pela audiência. Sargento Letício também acompanhando. Eu pensei que o pronunciamento de Ciro iria abalar todas as estruturas do sistema político brasileiro. Foi o que a gente chama de parto da montanha. A montanha pariu um rato. Você esperava um vulcão explodindo, aí sai um ratinho, uma catitinha, como dizia minha avó, correndo, né? Ciro, olha, Ciro Gomes, minha gente, as decisões que você vai tomando na vida e vai assumindo as consequências daquilo, dos passos que você deu, não é assim? Qual é a grande mágoa do Partido dos Trabalhadores, que o Partido dos Trabalhadores tem de Ciro Gomes? É na última campanha de 2018, quando o pessoal diz que Ciro, quando se tomou conhecimento que não chegaria no segundo turno, ele poderia ter apoiado o Fernando Haddad. Aí ele fez o quê? Ele foi para Paris, deixou o Brasil aqui e foi embora, não deu apoio nenhum e tal. Aí agora ele queria o apoio dos petistas. Eu disse, não. Teve uma época que Ciro foi chamado, olha, lá atrás Ciro foi cogitado até para ser o vice de Haddad. Se ele tivesse sido o vice de Haddad ou de Lula na época, né, que primeiro seria Lula, o quadro poderia ser outro. Agora Ciro, quarta candidatura, é a quarta vez que ele se candidata à presidência da República. Nunca foi para o segundo turno. E pelo jeito nessa não vai, nas 3 outras não foi. Pelo jeito também não vai. Então ele tem que repensar os seus conceitos. Alguma coisa está errada, né? E tem que combinar com o eleitor. Marina Silva definhou por quê? Porque os passos errados. A Marina chegou a ser cogitadíssima, né? Vice de Eduardo Campos, aí Eduardo morreu, ela foi alçada quando ela, acho que na última foi 5ª colocada, né? Definhou completamente. Tem umas figuras assim na política que... E outra coisa, aquela brabeza, aquele jeito, Ciro dá tiro errado para tudo que é lado. Ele está brigado com o irmão no Ceará. Então, ficou meio perdidão em nível nacional e meio perdidão politicamente falando também no seu estado. Aí é difícil, né? Aí você, quando se vê doido, perdido, começa a atirar para tudo que é lado. Ele atira no Bolsonaro, atira no Lula e ninguém sabe qual é a dele. Não sei, né? Mas nada contra, ele faça o que ele quiser. Agora, a mim e a imprensa cabe registrar o que ele está fazendo. Se ele está fazendo, ele acha que é certo, né? Então, que arque com as consequências. São 18h49, faltando 11 para as 7. Ivandro Lima, boa noite. Ciro é uma pessoa muito inteligente, mas politicamente só dá bola fora. Está aqui a opinião. Aparecida Souza, boa noite. João Alcântara, saudações, está nas Malvinas. Tony Lima, o esquisito é que tudo que é favorável ao Partido dos Trabalhadores pode.
Imagens no palácio não podem, camisa da seleção está vetada. O que é que você vai fazer? Olha aqui, Tony Lima manda uma foto do Alexandre Tan, no Bar Brahma, viu, Araújo Neto? Vou encaminhar para você agora aqui. Deixa eu ver aqui, Araújo Neto. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bar Brahma, ambiente finíssimo. E tanto tá com a roupa, meu amigo, um blazer cheio de brilhos aqui, lantejoulas, plumas e paetês, parecendo com aquelas roupas que usava o Calbi Peixoto. Obrigado pela audiência a todos vocês, fico feliz com a companhia de todos. 6h50, faltam 10 para as 7, agora na Paraíba. O dia de hoje dos dois principais presidenciáveis, Bolsonaro e Lula, Lula e Bolsonaro. Ontem Lula recebeu alguns artistas, né? Cantores, atores, esse pessoal do mundo artístico, que é puto da vida com Bolsonaro por causa da Lei Rouanet, né? Tem a história de Bolsonaro, até esse povo rico não precisa mais receber dinheiro da Lei Rouanet, vou distribuir com os artistas que estão começando. Aí foi uma revolução, uma confusão danada e tal, porque é a opinião dele. Bolsonaro entende o seguinte: Caetano Veloso precisa de dinheiro da Lei Rouanet, Chico Buarque, que esteve agora há pouco em João Pessoa, precisa de dinheiro da Lei Rouanet, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Gal Costa, aquela outra menina da Bahia, Cláudia Leite. Esse povo precisa de dinheiro da Lei Rouanet. Artistas consagrados que, onde forem fazer show, ingressos vendidos a 200, 300, camarote por não sei quantos mil reais e tal. Então, o atual presidente entende que esse povo não precisa de dinheiro da Lei Rouanet. E sim, Tião Lima, os artistas que estão começando, artistas regionais, os poetas populares, já que Tião Lima está aqui me ouvindo, os artistas regionais que estão começando, cantor de forró, quem montou um triozinho, uma pequena banda e tal, ele acha que o dinheiro deve ser distribuído com esse pessoal. Mas é claro que quem recebia ficou tiririca da vida porque perdeu a boquinha. E se você analisar direitinho, nesse particular aí, eu concordo com o conceito do atual presidente. Por quê? Porque os caras pegavam milhões de reais da Lei Rouanet e cobravam pelos shows. Agora, se pegasse o dinheiro da Lei Rouanet e saísse rodando o Brasil, fazendo shows 0800 para o público, já que tinha recebido o dinheiro da Lei Rouanet, não. Pegavam o dinheirão e os shows ainda eram, como são, caríssimos. Aí o homem fechou a torneira. Tudo puto da vida com Bolsonaro. Vocês entenderam? Aí Lula ontem se reuniu com vários artistas do teatro, da televisão, da música. Esse povo que está com raiva de Bolsonaro e que vai votar em Lula. Por quê? Porque sabe que Lula, voltando, deve voltar a ser como era. Vocês lembram que no governo petista, Gilberto Gil foi ministro da Cultura e fez um trabalho que o povo elogiava, né? Só que dizem que ele formou uma panelinha, só quem recebia dinheiro era a turma dele, da Bahia e alguns outros de outras regiões, e o pobre, os menores, nada, zero. Zero. Olha aqui, Tião Lima escreveu: a cultura do baixo clero está sem nada. Pois é. Então Lula se reuniu ontem com artistas e hoje com atletas. Atletas das várias modalidades, alguns do futebol, outros do basquete, do vôlei, tal, natação. Aí foram se reunir com Lula. E agora à noite Lula estará reunido com empresários. Esses mesmos empresários que já acho que almoçaram, jantaram, não lembro bem, com o presidente Bolsonaro, agora à noite estarão com Lula lá em São Paulo. Então essa é a agenda de Lula de hoje. Atletas e agora à noite um jantar com os mais, digamos, conceituados e milionários empresários da indústria nacional. E Bolsonaro veio para Petrolina, Juazeiro, Juazeiro e Petrolina. Todas as duas eu acho uma coisa linda. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Pronto. Ficou na ponte para lá e para cá, no Rio de São Francisco, de moto. Recebeu o título de cidadania, não sei se de Petrolina ou de Juazeiro. Foi comer bode assado e vocês não vão acreditar. Bolsonaro montou num touro. Você acredita? Você tem coragem de montar num touro brabo? Agora eu acho que ele montou num touro manso. Pelo que eu estou vendo aqui nas imagens, esse touro é um touro domesticado. Em agenda hoje, Bolsonaro diz que é um cabra da peste,
e mais nordestino do que alguns nordestinos. Será que ele quis dizer isso com Lula, hein? Ele voltou a dizer que vai ganhar a eleição domingo agora, primeiro turno. Bolsonaro criticou Lula, seu principal rival, e montou num touro. E disse que agora é de fato um cabra da peste, porque montou num touro. Compromisso em Petrolina e Juazeiro. Durante o comício, Bolsonaro voltou a dizer que imagina ganhar domingo agora. E que queria agradecer humildemente aos nordestinos e que, se for essa a vontade de Deus, vai ganhar em primeiro turno. Estou vendo a foto aqui de Bolsonaro num touro. Isso vai ser daqui a pouco mostrado em tudo que é rede de televisão. Né? O cara deve ter, o presidente pode montar que esse touro é manso. Agora o touro, olha aqui, tem chifre. Estou vendo um chifre no touro. Bolsonaro desembarcou em Petrolina de manhã, cumprimentou apoiadores, montou num touro e depois participou de uma motociata em direção a Juazeiro. Ele levou consigo os ministros do Turismo, Gilson Machado, e da Cidadania, João Roma, candidatos ao Senado por Pernambuco e ao governo da Bahia. São esses dois. O João Roma é candidato ao Senado por Pernambuco. Não, Gilson Machado, né? E João Roma é candidato ao governo da Bahia. Em outro comício, do outro lado da ponte, Bolsonaro criticou novamente Lula, dizendo que Lula é ladrão e essa coisa toda. O que é que tem mais aqui de informação? Montou num touro, tá bom. Então, resumindo os dois, Lula, São Paulo, atletas e agora à noite empresários, Bolsonaro, Petrolina, Juazeiro, montando num touro. Ciro Gomes se reuniu com apoiadores também no estado de São Paulo e Simone Tebet também estava hoje no estado de São Paulo. São 6h56, faltando 4 minutos para as 7 horas na Paraíba. Vou me perguntar aqui como é que recebe dinheiro da Lei Rouanet. Você pensa que aquilo é fácil, né? Você tem que apresentar um projeto. Tem empresas que fazem isso. Um artista faz um projeto e manda para lá. Aí esse projeto vai ser estudado e pode ser aprovado ou não. Sendo aprovado, pelo menos era assim, não sei se ainda é, o artista que corre atrás de captar o dinheiro. Então, vamos dizer, um artista aqui de Campina Grande, ele manda o projeto é aprovado. O governo não libera o dinheiro para tua. Ele vai, por exemplo, aqui na Embratex, ele vai no Alpargatas, uma indústria que tem aqui no estado, uma indústria de cerâmica Elizabeth, lá em João Pessoa. Então, aquela empresa olha o projeto, analisa, aí ele vai dizer o que é que oferece. Olha, você libera esse dinheiro, vai ser descontado no seu imposto de renda da empresa e eu ainda vou colocar a sua marca no palco, no teatro onde eu for me apresentar, no clube. É mais ou menos assim. O outro ouvinte escreveu aqui: tu acha justo 11 milhões de reais para Preta Gil? Meu amigo, eu defendo que os artistas iniciantes, realmente necessitados, carentes, usufruam disso aí. Porque qual é a música de Preta Gil que você canta? Diga uma aí. Se você cantar uma música dela para mim, eu digo que ela merece 20. Merece 11 não. É fechado ou não é? Diga se não é. Outro dia eu estava lendo que a noiva de Chico Buarque, que já foi casado algumas vezes, parece que hoje ele tem uma noiva, não sei se já casou, mas eu li uma matéria dizendo que a noiva de Chico Buarque tinha recebido não sei quantos milhões da Lei Rouanet para publicar um livro. Eu não sei nem o nome dela, que escritora é essa, pode ser muito conhecida lá para o Sudeste, por aqui eu não sei, nunca ouvi falar. Aí você acha justo isso? Não é melhor liberar para 5 ou 6 artistas, pulverizar pelo Brasil todo, para aqueles que têm talento, capacidade, condição de desenvolver um trabalho cultural regional? Esses caras já são ricos, são milionários, não precisam mais não. Mas se você acha justo Preta Gil pegar um onzinho, não tem problema. Parabéns para você pelas suas ideias. Meu amigo Aloysio, 10 anos. Alô, Roberto. Mandou aqui. Perdido no Espaço, Dr. Smith, Dr. Smith assistia o seriado Perdidos no Espaço. Era um seriado em preto e branco. Luninha Pinto manda mensagem, mandou aqui uma foto do Rei Charles. Rei Charles não é aquele cantor não, viu? É o Rei Charles III, lá da Inglaterra, do Reino Unido. Boa noite. Tudo indica que Ciro Gomes não repita o desempenho da última eleição nem no seu estado. Nem no Ceará.
Pelo jeito, cada pesquisa vamos estar com menos votos. Isabela e Bebeto, chegando aqui, ouvindo o programa. Rodrigo Oliveira, vi um vídeo e tal. Esse vídeo também eu vi, viu? Rodrigo, esse é o qual você está se referindo aqui. É uma imoralidade. Valdec Nóbrega, boa noite. Está em José Pinheiro. Nery do Detran mandou aqui. Meu amigo Nery, frequentador do antigo Miura, gente boa. Obrigado a ele pela audiência, a Luizinho do posto do Detran do Luiza Mota. Ele manda aqui Ricardo Coutinho, Sérgio Queiroz, os candidatos ao Senado. Manuel Messias, Poliana Dutra, Alexandre Soares, Efraim Filho, André Ribeiro e Bruno Roberto. Ele se refere aqui ao TSE, a questão de Ricardo Coutinho. Eu venho dizendo já há alguns dias, quem escuta o programa sabe, e quem assiste lá na TV também, que o caso de Ricardo Coutinho vai ser o mesmo de Cássio Cunha Lima lá em 2010. Lembram que Cássio disputou o subjúdice? Mesma coisa. Pode sair uma decisão daqui para sexta-feira ainda, não duvido. Pode sair. Eu não estou dizendo que vai sair. Porque, minha gente, eu que acompanho e outros colegas de imprensa, nós sabemos o seguinte. Às vezes, em relação à justiça eleitoral, principalmente, que é uma justiça mais célere, né, mais rápida em suas decisões, você pega a pauta do TSE de manhã, eu olho, final da manhã, começo da tarde, aí tem lá a pauta de hoje. O TSE, ele se reúne às 19 horas. Está começando agora a sessão de hoje. Porque os membros do TSE, os 7, eles são de outros tribunais. Tem gente do STF, tem gente do STJ, entendeu? Junta com mais os advogados. Os 7 são de tribunais distintos. E eles passam o dia trabalhando em seus tribunais, às 7 da noite se reúnem no TSE. O que é que ocorre? Aquela pauta que é publicada, ela pode ser modificada na hora, na abertura da sessão. Um ministro qualquer daqueles, um dos 7, ele pode pegar, por exemplo, o processo de Ricardo Coutinho, vai dizer, rapaz, isso aqui eu vou julgar hoje, vamos julgar isso hoje. Ele pode botar na pauta na hora. Não definiram de Márcia Lucena, candidata a deputada estadual, mesmo a situação de Ricardo. Foi dado o registro a ela ontem. Então, a gente não pode dizer que isso vai acontecer ou que não vai acontecer, porque não depende de nós, depende deles lá. Agora, Cássio disputou o subjúdice, eu lembro todo dia. Foi o mais votado. Inicialmente nem divulgaram os votos dados a Cássio, porque eram votos que eram considerados nulos, subjúdice. Aí Cássio foi embora para a justiça. Da posse ao segundo, o Wilson Santiago foi embora para Brasília, virou senador. Ficou 1 ano como senador. Vocês já esqueceram disso? No final do primeiro ano de mandato, Cássio ganhou na justiça o direito de assumir. Tira o time daí, Santiago, sai, levanta, sai da cadeira, pega as tuas coisas, limpa as gavetas, pronto. Aí Cássio foi lá, assumiu e ficou senador 7 anos. Parece ser a mesma situação. Eu não gosto de Ricardo, isso é um infeliz, problema seu. A mim cabe aqui dizer o que aconteceu em relação a Cássio e que pode acontecer em relação a ele. Eu não estou dizendo que vai acontecer. Agora, se pode para um, pode para o outro. Pode para mim, pode para você, para qualquer um de nós. São as regras do jogo. Enquanto houver possibilidade recursal, está correndo atrás do direito dele. E ele segue candidato. Senão a justiça tinha proibido ele de fazer campanha. Ele está fazendo campanha, está todo dia no dia eleitoral, do jeito que Cássio fez. Mesma coisa. Põe na sua bebecinha que o que o seu candidato pode, o outro pode, o meu pode, qualquer um pode. A lei é a mesma para todos. Embora as decisões às vezes sejam distintas, diferentes. Porque o julgador não é o mesmo e tem uns que julgam com a paixão, com o coração, né? Vocês sabem que é assim. Lampião faz uma falta, viu? Lembrei agora de Geraldo Batista. Vocês sabem o que aconteceu ontem na Bahia, não é? O moleque chegou lá na escola, facão numa mão, uma arma de fogo na outra, cobriu todo mundo no tiro, matou uma menina, uma cadeirante. Rapaz, a menina já tinha problema, coitada, mental, estava lá. A menina foi sepultada hoje. O infeliz foi baleado, está hospitalizado, mas vaso ruim não quebra. Já soube agora à tarde que a situação dele é boa, vai escapar. E quem sabe logo, logo de novo fazendo a mesma coisa por aí.
Aí acharam um pouco o que aconteceu ontem. Hoje, um infeliz de 13 anos de idade, que você não pode chamar isso aqui de gente, é menor, interessa? O sujeito de índole má, o sujeito que não presta, parece que já nasce sem prestar. Um infeliz de 13 anos de idade, 13, 1 e o 3, atacou a escola municipal Ieda Barradas Carneiro, onde estudava, que ele agora não vai mais estudar, na cidade de Morro do Chapéu, também no estado da Bahia. Eu conheço essa região porque eu fui para Brasília de carro. Saí daqui, Boa Vista, para Petrolina, me mandei Barreiras, dormi em Barreiras, onde esse cara ontem fez essa maldade lá com os alunos. E depois você passa em Morro do Chapéu, você passa na Chapada Diamantina, você passa em várias cidades, todas aí eu passei. Quem vai de carro para Brasília e conhece a estrada sabe. Isso ocorreu hoje de manhã na cidade de Morro do Chapéu. O infeliz de 13 anos de idade botou fogo na escola onde estudava e feriu a diretora com a faca na mão. Ele foi carinhosamente apreendido pela polícia militar, e ai do policial que pelo menos pegar na orelha, viu? E vai responder por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal. Segundo informações da polícia baiana, esse estudante entrou na escola e jogou explosivos caseiros, coquetéis Molotov, 13 anos de idade, viu? Em seguida esfaqueou a coordenadora. Ninguém ficou ferido pelo fogo e a diretora da escola foi levada para socorro dos ferimentos à faca e para exame de corpo de delito. A Polícia Militar Baiana informou que o 7º Batalhão de Polícia foi acionado após o recebimento de informações de que um aluno havia tentado botar fogo no colégio. Quando os policiais chegaram, o adolescente foi apreendido e apresentado ao Conselho Tutelar para a adoção de medidas cabíveis. Eu não duvido nada que obriguem a escola a continuar permitindo que ele assista a aula a partir de amanhã. Ele vai responder por ato infracional. Só lembrando para você que ontem o alvo foi a escola Eurídice Santana, em Barreiras, onde houve a morte de uma aluna com deficiência mental que usava uma cadeira de rodas. Nesse caso lá foi um moleque de 14 anos de idade. Hoje foi um de 13. Lampião faz muita falta, viu? Segundo informações das polícias civil e militar da Bahia, o de ontem pulou o muro da escola e matou Giane da Silva Brito, de 19 anos, com golpes de um facão e disparo de arma de fogo. É o fim do mundo, né? Os caras vão vendo isso na televisão. Nos Estados Unidos atiraram em alunos na escola. Na Rússia, um doido invadiu uma escola, matou 30. Só que lá nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, os caras, a polícia chega e cobre no tiro. Faz uma peneira. Aqui, ai do policial que olhar de cara feia. Pode nem olhar de cara feia. 19h08 na Paraíba. 7h08. Vamos fazer uma pausazinha? E eu volto logo com a segunda parte do Cidade em Revista. Lembro a você que a coluna política do Em Dia também será veiculada daqui a pouco. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis. A contabilidade sem atropelos.
Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, um lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se, vestibular.unifacisa.edu.br. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vencer Autêntico. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Em 1932, um decreto de Getúlio Vargas autorizava os anúncios nas emissoras de rádio. As primeiras propagandas eram musicadas com um refrão simples feito para grudar, os eternos jingles. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Muitos artistas chegaram a fazer jingles para aumentar a adesão do público, como esse da Shell com Roberto Carlos. Passei num posto Shell e botei gasosa com ICA. Personagens importantes da telecomunicação brasileira começaram a carreira escrevendo jingles. Um ano novo cheio de prosperidade. Esse da Varig de 1960 foi escrito por José Bonifácio de Oliveira, o Boni. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h13 na Paraíba, pontualmente 7h13 agora. Eu já falei para vocês que, em relação às perguntas que eu recebo, quando eu sei, eu digo que sei. Quando eu não sei, eu digo que não sei e pronto. Não era assim que aquele humorista dizia na escolinha do professor Raimundo? Mesma coisa comigo aqui. Mas agora chega uma pergunta que essa eu sei e eu vou responder. Há alguns dias lá na televisão, quando nós fazíamos aquela série de entrevistas com os candidatos ao Senado, eu lembro que o Bruno Roberto chegou e a gente conversando, palestrando antes e tal, falando
das coisas ruins que a pandemia trouxe, né, para todos nós. E falamos, eu, ele e outras pessoas, sobre alguma coisa boa que surgiu durante a pandemia. E cada um dizia, né? Perdi parente, perdi isso e tal. Aí um dizia, não, mas pelo menos isso aqui se salvou, porque um disse, eu aprendi a trabalhar em casa, porque eu não sabia que era possível fazer o meu trabalho de casa. E eu também dava os meus exemplos e tal. E lá para as tantas, o Bruno Roberto falou sobre podcast. A gente falava sobre o que é podcast e tal. E tem gente na imprensa que não sabe o que é podcast. Você sabe que o brasileiro adora pronunciar essas palavras em inglês, né? Inglesar as coisas. O Ronaldo Cunha Lima, o poeta, o saudoso governador, aqui, às vezes nas conversas nossas, ele falava sobre isso. Ronaldo tinha raiva dessa coisa de inglesar as coisas no Brasil. Quando senador, ele até apresentou um projeto nesse sentido para abolir das placas de publicidade e tal, termos em inglês, fast food, drugstore, essas coisas, mas não conseguiu ir para frente. E a cada dia o brasileiro vai incorporando mais esses termos, não é verdade? Mas aí, minha gente, podcast é um programa de rádio. Eu vou dizer a vocês que é parecido com um programa de rádio, mas a diferença está no fato de que ele está na mídia digital e pode ser acessado a qualquer momento. Ou seja, este programa que eu estou fazendo aqui ao vivo, estou fazendo ao vivo, não estou? Mas está no Facebook também ao vivo e está no Radiosnet ao vivo. O que é que eu faço mais tarde? Ele fica gravado no Facebook para você escutar a qualquer hora, a qualquer dia, onde você estiver. O mesmo eu faço colocando no YouTube, no canal do Paulo Roberto no YouTube. Ou seja, transformo o programa num podcast. Podcast é aquele que fica nas mídias digitais para você ouvir a hora que quiser. Entenderam? Enquanto está ao vivo aqui, não é considerado podcast. É considerado um programa de rádio transmitido pelas redes sociais, pela rádio na internet. No momento em que eu saio aqui do ao vivo, que disponibilizo esse conteúdo para você escutar mais tarde, amanhã, depois, quando quiser, virou um podcast. Existem 3 principais meios de se ouvir um podcast. Acessão do site onde o arquivo está disponível, é o caso aqui, eu disponibilizo. Fazer download do podcast para o computador ou smartphone, podendo assim ouvir o seu conteúdo, mesmo offline. O que é isso? Você vai lá no YouTube do Paulo Roberto, ou você vai no canal do Facebook, na minha página, aí você diz, rapaz, eu vou copiar esse programa de Paulo aqui, vou botar no meu celular, no meu computador. Você pode copiar, tendo naturalmente os aplicativos necessários. Não querendo copiar, você escuta lá. Abre a página do Paulo Roberto no Facebook, é público, qualquer pessoa pode ouvir. Mesma coisa no YouTube. Isso é um podcast. Então você pode ouvir, meu amigo e minha amiga, acessando aquele site onde está, fazendo o download, ou através da instalação de um agregador de podcast. É um software que organiza e comunica quando houver atualizações dos podcasts que a pessoa acompanha. Já é mais complicado. O meio mais simples é o seguinte: ou ouvir, como vocês estão me escutando agora, ao vivo, ou muita gente essa hora está no trabalho. Eu tenho vários ouvintes que eles vão ouvir o programa meia-noite, madrugada, amanhã de manhã. É desse jeito. Obrigado a todos os que estão aqui pelo Radiosnet. Tem gente do Rio de Janeiro, tem gente do Ceará, Crateús, aqui na Paraíba, muitas cidades, Campina Grande dispara na audiência, Livramento, Sobral no Ceará, olha aí a terra do Ciro Gomes, João Pessoa, a nossa capital, Esperança, Lagoa Nova, Cuité, Mamanguape, várias pessoas de Natal, Fortaleza, Ceará, também vários ouvintes, Pato Branco, no Paraná, Barbalha, também Ceará, Quixeramobim, Ceará, está aqui, Cabedelo, muito obrigado, Santa Luzia, no Sertão, Sumé, nos Cariris Velhos, rapaz, que bom, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Branco, no Acre, Boa Vista, Roraima, Manaus, tem 2 ouvintes agora em Manaus, e tem aqui um ouvinte em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos vocês, boa noite. Vamos ouvir a coluna política de hoje, como foi a conversa, o bate-papo com Anchieta Araújo hoje, lá na Rede Ita. Vai ao ar sempre ao meio-dia. Vamos ouvir. Muito bem, ele volta para falar sobre política, e quem mais entende dos bastidores da política é Paulo Roberto, que já está por aqui.
Semana de eleição, clima pegando fogo. Estamos há 5 dias. Meu amigo. Contagem regressiva. Contagem regressiva. E a partir de hoje, eleitor não pode ser preso, a não ser em flagrante ou por crime inafiançável. Eita, então... 15 dias do pleito, isso ocorre em relação aos candidatos. E a 5 dias do pleito em relação aos eleitores, a todos nós. Desde, faço sempre essa ressalva, que alguém não seja flagrado cometendo um crime ou não cometa um crime inafiançável. Isso vale até 48 horas depois da votação. Vale até a próxima terça-feira. Ou seja, não está liberado para sair bagunçando por aí. Não está liberado. Não. E é bom a gente lembrar que, havendo segundo turno, onde houver segundo turno, a mesma coisa acontece 5 dias antes, 15 dias antes. O processo é o mesmo. Essa semana, conforme nós temos dito aqui no Em Dia, tem pesquisa para todos os gostos. Nunca tivemos tanta pesquisa no ano eleitoral como agora em 22. Já hoje saiu uma de manhã, né? Atlas Intel, 48 para Lula, 41 para Bolsonaro, 7 pontos. Uma pesquisa feita pela internet, tem uma metodologia diferente, portanto, mais ampla, com 4.500 eleitores do Brasil todo, 48 a 41. E em cima desses números, é claro que todos os candidatos estão trabalhando, especialmente os dois que aparecem na frente, Bolsonaro e Lula, Lula e Bolsonaro. Lula hoje tem reunião com atletas em São Paulo, ontem foi com artistas, hoje com atletas de várias modalidades, e Bolsonaro vem cantar a música que fez sucesso com o trio nordestino, Petrolina, Juazeiro, Juazeiro e Petrolina. Atravessar a ponte. Vai ficar para lá e para cá na ponte. De um lado como bode, do outro lado recebe título de cidadania, faz motocicleta para cá, atravessa a ponte para lá, para o papel dele também. É isso aí. Petrolina e Juazeiro. Petrolina e Juazeiro. Observadores internacionais já estão no Brasil. São 55 observadores de pelo menos 17 países que vêm acompanhar a eleição em vários estados. Esse pessoal chegou, foi recebido pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, e aí os estados vão recebendo 2, 3, 4 ali no outro local para apreciar. Isso ocorre em eleições pelo mundo todo. E não é dessa vez que no Brasil também CL sempre tem, né? Sempre tem, isso é praxe, né? Quando tem eleição na Europa, por exemplo, americanos vão, quando tem nos Estados Unidos, europeus vão, algum brasileiro pode ser convidado, faz parte. Então, é bom que o pessoal faz um turismozinho também, né? Conhece o Brasil, aproveita para essas coisas aí. Ainda sobre o Tribunal Superior Eleitoral, ontem foi liberada a candidatura da ex-prefeita do Conde, Márcia Lucena. Ela tinha tido o seu pedido de registro rejeitado aqui no TRE, aí está a fotografia dela, recorreu a Brasília, houve um parecer favorável à concessão do registro por parte do Ministério Público Eleitoral e ontem o tribunal resolveu conceder o registro da sua candidatura. Então está livre, leve e solta e pode inclusive receber agora as verbas do fundão também. Já está em cima da hora, mas eu acho que não faz mal a ninguém. Não, com certeza. Agora, a situação indefinida ainda é a do ex-governador Ricardo Coutinho. E quando a gente olha na pauta do TSE, não vê ainda nada em relação a ele. Embora, a gente também é preciso fazer essa ressalva, algum ministro pode pautar de última hora. Porque tem coisa ali, é urgente, alguém chama, alguém liga, ministro, olha, tem isso aqui da Paraíba, um candidato, de repente pode entrar. Mas ainda não há uma decisão. E podem sair 2 decisões. Uma do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, onde tramita uma ação, e outra do TSE, que está se reunindo todos os dias às 7 da noite. Que os ministros trabalham durante o dia na sua atividade precípua, à noite vão lá para o TSE. Então hoje tem mais uma reunião. Hoje eu já vi que está na pauta o caso de Wilson Witzel, lá do Rio de Janeiro, né? Foi cassado e quer disputar a reeleição mais uma vez e teve o registro negado. Tem gente, tem pedido de todo tipo. O outro ministro é Benedito Gonçalves, o ministro que tem se destacado na mídia por conta de algumas proibições em relação ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, Ricardo Coutinho depende de uma decisão de Benedito Gonçalves no âmbito do TSE e do Luiz Fux no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Tem uns dados interessantes que eu achei visto hoje. De cada 3 candidatos no Brasil, isso é uma média nacional, de cada 3 candidatos que estão disputando esse ano, pelo menos um não recebeu 1 centavo do fundão eleitoral. Olha só. O que é que vai fazer? Não dá mais tempo para receber ou dá? Nessa altura... Se der, resolve alguma coisa ainda? Não, só vai você pagar alguma conta, né? Aliás, tem muita gente dizendo que quando abre a caixa dos Correios pela manhã, está empanturrada de santinhos ou de diabinhos.
Comigo não tinha ocorrido isso ainda, mas hoje de manhã eu fui olhar a correspondência que havia chegado, tinha um pacote de Parece que a entrega quer se livrar. Não quer se livrar, bota 8, 10 de cada candidato, que é para se ver livre logo e receber aquele dinheiro que foi contratado aí pelo pessoal. Então ainda tem gente reclamando, ainda tem pessoas reclamando de que uns foram muito privilegiados, outros não. Agora, estava escrito que isso iria acontecer. Vejam que quando esse fundão foi aprovado lá atrás, a gente já comentava aqui. Olha, onde tem dinheiro tem problema, porque alguém vai se sentir injustiçado, uns vão ser privilegiados, não deu outra, né? Exatamente. Reclamações totais. Isso. Ótima repercussão do debate de ontem. Sim, exatamente. E é isso que eu ia puxar esse assunto contigo, porque a gente acompanhou nos bastidores, Paulo participou inclusive do programa que a gente fez pela primeira vez aqui, que foi muito bom também de avaliação do debate, mas no geral, inclusive assim, quebra de recorde de participação nas redes sociais, total. E a própria audiência também pelos canais normais, e não foi só em Campina, na Grande Campina, que nós chegamos num raio de 60 quilômetros aqui em torno de Campina, mas em Patos e em Souza também, muita gente assistindo, e isso foi comprovado pelas mensagens que a gente recebeu o tempo todo aqui. Inclusive a gente mandou a equipe ontem na rua, mostrou o pessoal. Restaurantes, residências, tudo, bares, tudo cheio. E os próprios candidatos saíram satisfeitos daqui, né? Sim. Porque o clima foi legal e a formatação do debate. E uma coisa que não é porque a gente é da casa, é claro que vai falar bem, mas os debates, uma das marcas dos nossos debates são os elogios depois por conta da organização como todo. E outra coisa, a questão técnica, que às vezes só nós aqui percebemos, o telespectador nem se baliza nisso, mas sem falhas no áudio, sem falha no corte de imagens, tudo perfeito, funcionando direitinho, e foi elogiado por todo mundo, todos os candidatos, todas as assessorias, todo o pessoal, inclusive do jurídico, reconheceu esse trabalho. E para a gente concluir por hoje, em cima do debate de ontem, estava um outro debate hoje na Boca Maldita, no calçadão da Cardoso Vieira. Quem se junta com quem no segundo turno? Isso é boa, né? Os sinais foram dados ontem. Na Paraíba acho que dá para apostar mais ou menos. Mas os sinais foram... Mas ninguém aposta de quem vai para o segundo turno? Não, o problema é que todos eles, pelo menos acho que os 5 que estiveram aqui ontem, eles reconhecem que terá segundo turno. O próprio governador João Azevedo, com quem eu conversei um pouco mais demoradamente, ele reconhece que deve ter segundo turno. A questão é quem vai com ele. E os sinais são dados no debate. Se você olhar direitinho, se Nilvan for para o segundo turno, Pedro Cunha Lima apoia, todo mundo acha que sim. Se Veneziano for para o segundo turno, Nilvan apoia, todo mundo acha que não. Esses sinais são dados a cada debate, a cada confronto. Agora, tem aquela outra história que a gente precisa também destacar. O candidato dizendo que apoia fulano de tal não significa que o eleitorado dele vá todo para aquele candidato indicado por ele, né? Porque aí os votos se dividem. Você vê que no plano nacional há pesquisas dizendo que, por exemplo, se Ciro Gomes desistisse, os votos dele iriam para quem? Parte para Bolsonaro, parte para Lula. Não vai 100%. Né? E no segundo turno isso também acontece. Seria muita infantilidade se achar que aquele eleitorado de determinado candidato vai todo. E muita pretensão também. Pretensão também, principalmente. Mas no frigir dos ovos foi legal e se houver segundo turno, teremos mais um debate. Isso, estaremos aqui. É isso, chefe. Isso aí, Paulo. Obrigado mais uma vez. Amanhã estaremos juntos e quinta estaremos no Zepa. Comemorando o aniversário da Ita. Exatamente. É uma semana movimentada, viu? Muito. Foi a coluna política de hoje, o bate-papo com Anchieta Araújo lá na Rede Ita. Essa parte final aí, quando ele diz quinta-feira estaremos no Zepa, é porque quinta-feira agora, que será dia 29, depois de amanhã, a televisão completa 16 anos. 29 de setembro, 16 anos. E o programa em dia, esse programa que a Anchieta apresenta de 11h30 ao meio-dia e 30, será levado ao ar da Vila Olímpica Plínio Lemos, lá em José Pinheiro. E é claro que todo o pessoal da TV vai para lá, eu também vou, a coluna política será feita de lá. Em relação ainda ao debate de ontem, minha gente, eu cheguei na TV por volta de 4 horas da tarde. O debate iria começar às 6. Mas a gente sabe que cada candidato tinha a sua claque, a sua galera, para usar uma expressão. O pessoal que trabalha na campanha, né? As moças, os rapazes que ficam gritando o nome do candidato, agitando as bandeiras. E para isso, para evitar confronto, problema, a STTP e a Polícia Militar fecharam o quarteirão da televisão, permitindo acesso apenas dos candidatos, das assessorias
e do pessoal que trabalha na televisão. Tanto que eu tive que estacionar o carro por trás da TV, lá no setor de garagem, e contornar todo o quarteirão para poder ter acesso pela frente. E isso é compreensível, é normal, entendeu? E foi assim com todo mundo, muito organizado. Parabéns ao pessoal da Polícia Militar, aos amigos da STTP, fizeram um excelente trabalho. A vigilância privada contratada por Dr. Dalton Gadeira pela televisão, para que não houvesse problema, de repente alguém, né, pode se alterar, mas isso não ocorreu, não aconteceu. Nós temos ali, para vocês que conhecem o prédio da TV, é onde funcionou o Pio 11 antigo, aqui do bairro do Catolé. Tem a igreja, que era do Pio 11, a igreja ainda hoje está lá, o Dr. Dalton manteve, tem missa inclusive lá, determinados dias, casamentos e tudo. De um lado da igreja é a televisão e do outro lado da igreja é a escola de aviação, a ESAC. E nós temos acesso por trás da igreja, você passa de uma para outra. E as salas de aula da ESAC, como você não tinha aula nesse horário, salas foram preparadas para cada candidato. Tem a sala de João Azevedo, governador, com seu staff, a sala de Nilvan Ferreira, de veneziano, a sala do Pedro Cunha Lima e a sala de Adjane. Cada um com sua sala, com o seu pessoal, com sua assessoria, um televisor ligado para todo mundo, um telão, 70 polegadas lá para todo mundo acompanhar. E nós da equipe, eu, a Chieta e o pessoal todo, ficamos recebendo os candidatos, Arimatea Souza, cada um ia chegando, a assessoria nossa ia levando para aquela sala, cafezinho, água, ar-condicionado, tudo organizado para que as pessoas pudessem se dar bem. E os candidatos daqui, por exemplo, Pedro Cunha Lima, a gente sempre se encontra, né? Veneziano Vital do Rio, que também é daqui, a gente está sempre se encontrando, mas a Adjane trabalha em João Pessoa, mora lá, a gente se encontra menos. O governador João Azevedo, pelas suas atribuições, os horários da gente quase não batem, né? Fazia tempo que eu não via o governador pessoalmente. E a mesma coisa com o Nilvan, mas todo mundo que chegava era bem recebido, estava lá. Nilvan chegou com o Arthur Bolinha, veneziano com o seu staff, Pedro também com seus assessores, seus advogados. Foi legal. E curioso é que eu tinha entrevistado o João Azevedo quando ele ainda era candidato a governador. Vejam bem, setembro, finalzinho de setembro, voto em 4 anos, 2018. E curioso é que depois que João ganhou a eleição e tomou posse, eu tinha encontrado ele umas 2 vezes antes da pandemia. Quando veio a pandemia, e de lá para cá, eu não tinha encontrado João Azevedo pessoalmente. E quando ele me viu ontem, fez uma festa danada, porque a gente, né, mantém uma boa relação, e deve ser assim com todo mundo. E lembrou inclusive de um material que eu tinha mandado para ele, e agradeceu, porque a gente não tinha se encontrado mais. Eu disse que eu estou mais bonito, estou mais novo. Aí eu disse, o senhor também está, governador, está mais bonito, está mais novo. E demos uma risada e fizemos lá o nosso trabalho. O Ivandro pergunta aqui quanto custa um debate desse. Ivandro, custa muito trabalho. Despesa financeira tem, porque você precisa montar o estúdio especificamente para aquele evento. Se houver segundo turno aqui, pelo que se desenha, haverá, nós faremos mais um debate, do mesmo jeito. Agora, tem contratação de segurança privada, e o pessoal todo, né, ganhando hora extra, porque teve gente que chegou na televisão ontem 6 horas da manhã e saiu 10 da noite. Eu saí da TV, acho que cheguei em casa 9h30 da noite, por aí. E teve colega que chegou às 6 da manhã. É uma luta grande, né? Mas todo mundo interessado, todo mundo trabalhou com a melhor boa vontade, cada um dando o melhor de si para que a coisa funcionasse, e saiu perfeito. Foi legal. Os próprios candidatos, ninguém reclamou de nada, todo mundo elogiou, todo mundo parabenizou, foi bom. Valeu a experiência. Eu tinha comandado 2 debates quando, meu Deus do céu, 2008, os debates foram comandados por mim na televisão. 2012 também. Acho que lá para cá a Arimatea ficou no comando e eu fiquei com essa missão agora de fazer o pós-debate, comentar o desempenho dos candidatos, os tropeços que porventura aconteçam e o conteúdo de cada um. Pois é, ficou a experiência. E hoje tem mais um debate, né? Hoje é da TV Paraíba. Terminada a novela, tem debate, e assim vai.
Paulo, você disse que a Prefeitura de Campina Grande ia fazer um refis, e cadê o refis? Coincidentemente, a Câmara aprovou hoje. Refis do que o pessoal estiver devendo dos últimos 20 anos, 21, 20, 19, 18 e 17. De 2017 até 2021, o débito que existia, pessoa física e jurídica, você pode negociar agora em vários meses aí para frente e com até 100% de perdão de juros e de multas. Então, quem tiver devendo, aproveite. O que você achou, são perguntas aqui de ouvintes, da primeira-dama Michele Bolsonaro, dizer que Bruna Marquezine é feia e vulgar. Eu coloquei isso hoje aí no blog, no camisa10.net.br. Olha, sobre vulgaridade eu não sei. Não tenho como dizer. Agora, feia a menina tá. Porque Bruna Marquezine sempre foi uma moça muito bonita, chamativa e outros adjetivos que você queira colocar nela. Agora, parou de comer, eu não sei se por causa das exigências, das medidas desse mundo da moda, né, dos desfiles, tá parecendo uma caveira, um graveto. Aí ficou feia, horrorosa. Nisso aí, Michele Bolsonaro tem razão. Agora, vulgaridade não sei. Mas que tá feia, tá. Eu, sendo proprietário de uma emissora de TV, não gastaria uma prata para promover um debate político. Mas, Evandro, o que a televisão faz, a Arimatea Neves que está me ouvindo, é proporcionar ao telespectador a possibilidade de escolher melhor. Porque é o seguinte, é como eu disse ontem, debate não dá voto. Eu acho que não dá. Mas debate tira voto. Eu conheci aqui na Paraíba já vários candidatos que perderam a eleição por causa do tropeço num debate. Ali, se um botar a casca de banana e o outro cair, vai perder voto. É nesse sentido, o objetivo é esse. Agora, debate precisa ser organizado, debate precisa ser feito por quem sabe, comandado por quem sabe, ancorado por quem sabe, quem tenha o respeito dos candidatos e quem saiba respeitar os candidatos. Porque se você olhar direitinho, não é porque foi o nosso, não. Mas veja se a Arimatea Souza apareceu no debate de ontem. Não é para aparecer, é para conduzir. Quem é para aparecer ali são os candidatos. E isso foi feito. Agora, tem gente em João Pessoa que faz debate que quem aparece é o apresentador. Imitando Ratinho, imita Silvio Santos, imita Raul Gil. Isso não é, peraí, aí é um espetáculo circense. Por isso que tem candidato que não vai. Quem é? Falando, vou nada. Agora, quando ele sabe que é sério, que a pessoa que vai mediar conhece e se faz respeitar e respeita, aí eles vão. É desse jeito. E tem aqueles casos onde o candidato não vai porque ele está na frente, muito na frente, e acha que se for, só tem a perder. Também tem esses casos. Quem dá jeito à bagunça que acontece no Parque Evaldo Cruz, perto do terminal de integração? Vai valer aquela mesma frase de Geraldo Batista, viu? Que eu disse agora há pouco. Mas eu acredito que a prefeitura vai dar um jeito naquilo. É porque, minha gente, no serviço público as coisas são diferentes do que nós fazemos na nossa casa, na nossa propriedade. Você é dono de uma loja, quem manda é você. Fecha a porta agora. Pô, fechou. Decisão sua. Aí vai chegar alguém mais tarde, eu acredito, cadê? Não, mandou fechar. Não quis trabalhar hoje. É você quem manda. Eu quero fazer uma reforma na minha casa. Contrata um pedreiro, um mestre de obra, um servente, um ajudante. Mete a marreta, derruba tudo, faz do jeito que quiser, porque é você quem manda. Não tem regra. A regra ali é, você pode incomodar um vizinho com o barulho, com as pancadas e tal, mas você toma a decisão e faz, e executa. No serviço público, meu amigo, é complicado. Tem gestor que faz, né? A toque de caixa. Aí é uma revolução, porque você sabe a liberalidade que tem no mundo de hoje, especialmente no Brasil de hoje. E o povo aqui é cheio de direito, né? Todo mundo se acha cheio de direito. Agora, deveres que são bons, quase ninguém quer ter. Só direitos. Aí se o prefeito chegar, mandar arriar o cacete, derruba tudo aí, é uma revolução. No outro dia, a própria imprensa, através de muita gente que faz parte dela, vai estar contra o gestor. Se alguém fizer hoje, como contam que Vernier Vanderlei fez em Campina Grande, você imagina o que é que acontece? Olha o Capitólio, está ali aquele muro, ameaçando as pessoas. Há quantos anos? Ninguém toca. Ave Maria. Agora, se um prefeito doido chegava ali, pegava uma máquina, num fim de semana, num feriado, vem cá,
reta escavadeira, trator, derruba essa porcaria aqui, pronto. Na segunda-feira ia ser uma revolução de Ministério Público, de Poder Judiciário, de FAEP, a Gota Serena, já estava no chão, mas ninguém quer fazer isso. Hoje em dia não tem mais ninguém que queira fazer isso. Então, se Bruno Cunha Lima quisesse, ele mandava a máquina da prefeitura. Derruba esse quiosque, vai tudo, deixa só o pirocão do prefeito. Não tem ali que a gente chama, né, aquele Marco Zero, aquele obelisco, a gente chama o pirocão de Evaldo Cruz. Pronto, deixa só aquilo, derruba tudo. Quem manda sou eu nesta cabeça de porco. Mas ninguém faz isso mais hoje. Vereador Vanderlei conta que a igreja do Rosário, que hoje é lá no bairro da Prata, era ali em frente onde está o Capitólio, o finado Capitólio, no meio do que é a Floriano Peixoto. E tira, não tira, a igreja contra o bispo de então, acho que era Dom Anselmo de Petrura, o bispo de Campina. Aí vereador disse, pega a máquina, menino, para o quê? Vem cá, derruba essa igreja agora. Prefeito, não faça isso. O bispo vai lhe excomungar, os padres vão, o Papa, não sei nem quem era o Papa, se era João 23, todo mundo vai lhe excomungar, manda tudo pro inferno, derruba essa, derrubou, pronto. Abriu a Floriano Peixoto. Aí foram fazer a igreja do Rosário lá na Prata. A Prata naquele tempo era 300 léguas de distância do centro. Diz que os padres ficaram danados, o bispo, mas fez. Vai fazer isso hoje? É difícil alguém para ter coragem de fazer isso, não vai. Então, eu sei que há um projeto para aquela área ali do Parque Evaldo Cruz, aí o projeto é demorado, o planejamento faz, o prefeito vai analisar, vai atrás de verba, lá vai, pronto. Um dia alguém vai fazer, né? Não sei se vai ser Bruno ou se vai ser outro prefeito, alguém tem que fazer alguma coisa. Por que demoram tanto para liberar o corpo quando alguém morre de morte violenta, morte natural? Meu amigo, é o seguinte, tudo o que se faz quando alguém morre, como dizia minha avó, ou de morte matada ou de morte morrida, é obedecendo à lei. Tudo isso está escrito. Vocês sabem que no mês de abril eu perdi minha mãe. Minha mãe morreu no hospital, morreu na clínica Santa Clara. A minha sobrinha Sara, que é advogada também, Sara foi quem cuidou do desembaraço, da burocracia para liberar o corpo. Vocês pensam que morreu, estava aqui enterrado, tira, leva. Não é assim. Tem todo um processo, todo um trâmite até o corpo ser liberado para velório e sepultamento. E isso de uma morte natural, de uma pessoa que estava internada e que a morte era previsível. Imagine quando é uma morte violenta, quando é um homicídio, quando é um acidente. Mesmo uma morte natural no meio da rua, alguém vai andando, sentiu-se mal, caiu de maior, morreu, é complicado. Tem toda a tramitação para depois não ter que exumar o cadáver e a família passar por todo aquele constrangimento. Então tudo isso que acontece, demora, o povo chorando. Eu já vi gente esculhambando o IML, porque está demorando, cadê o médico? Aquilo tem as regras. Eu já entrevistei médicos legistas que me disseram, acredito que as regras ainda sejam as mesmas, a não ser em situações excepcionalíssimas, necrópsia, exame cadavérico, eles não faziam durante a noite, só faziam durante o dia, com a luz do sol, com a claridade do dia e o auxílio de lâmpadas, da claridade artificial, para não restar qualquer dúvida em relação à verdadeira causa-mortes. Isso tudo com o fito, com o fulcro, entendeu? Com o objetivo de evitar constrangimento de mais tarde e desenterrar a pessoa para examinar de novo. É muito mais doloroso para a família. Então, todas as vezes que isso acontecer, tem que ir não sei aonde, tirar certidão, comunicar, vai no cartório, vai não sei aonde. Tudo isso é o que diz a lei. Se é para mudar, que se mude a lei. Eu sei que é muito triste, às vezes as pessoas sofrem muito por isso, mas tem que ser. Por isso que eu dou valor a Ricardo Coutinho, mandou passar a máquina no aeroclube de João Pessoa. Foi na pista de pouso, não foi no aeroclube. Mete a máquina e destrói para não pousar mais ninguém. Foi uma revolução, realmente. Olha, hoje em dia é muito difícil alguém tomar uma decisão assim. Por muitos considerada arbitrária, às vezes, né? Mas eu também reconheço que às vezes é necessária uma posição assim. Peraí, não quero fazer não, vai menino, faz, quem manda sou eu, pronto. E você sabia que o povo gosta de gente assim? O povo não gosta de molenga. O povo não gosta, permita a minha expressão, como diz o meu ex-diretor lá na TV Balburena, o Wilson Rubiato, o povo não gosta de autoridade bunda mole, que não toma decisão. A autoridade é para tomar decisão.
Rômulo Gouveia me dizia isso, disse em várias entrevistas, e sempre que a gente conversava, ele dizia, Paulo, com aquele jeito dele, a autoridade tem que contrariar interesse, tem que tomar decisão. Vai agradar a uns e vai desagradar a outros. Não é? É desse jeito. Acho que só tem aqui mais um professor foi preso hoje de madrugada dentro de um ônibus e tal. Eu vi aquilo ali, a acusação da moça, né? Difícil você ter como provar uma situação daquela pelo seguinte, porque a moça diz que entrou no ônibus com destino a João Pessoa. Estava com frio e levantou lá aquele encosto de braço que tem no meio das duas cadeiras ali do ônibus, deitou-se. Tem menina, moça, mulher que vai viajando, leva um travesseiro, leva uma mantazinha, um cobertor, e a menina disse que fez isso, botou lá o travesseiro, deitou-se e cobriu com um lençol que era dela. Ela alega que alguém que estava lá dentro do ônibus passou perto dela, levantou o lençol e tocou no corpo dela. Se o cara fez isso, está completamente errado. Você não tem o direito de tocar no corpo de ninguém, nem de homem, nem de mulher, nem de ninguém, sem a permissão da pessoa, ainda mais alguém que você não conhece. Aí ela assustou-se, deixou passar um tempo, pelo que eu entendi na reportagem, foi lá na frente, avisou ao motorista, e o cara lá, como se não tivesse acontecido nada. Quando chegou no posto da Polícia Rodoviária Federal, o motorista parou, chamou os policiais e disse, tem um homem aí que cutucou a menina, e ela quem está dizendo, eu não vi que o ônibus está escuro lá atrás, mas a moça está dizendo isso. Aí desce a moça, desce o cara, vão para a delegacia, está o rolo lá e até agora à tarde ele estava preso. Ninguém tem o direito de fazer isso. Tem coisa melhor do que você tocar no corpo de uma mulher, se for homem, e a mulher mexer no corpo do homem, desde que os dois queiram. Se for, como diz um amigo meu, permisso, não é? Paulo, boa noite. Essa junta de ex-delegados aposentados da Polícia Federal tem peito para encarar o ministro Moraes? É o Walter que pergunta aqui. Olha, eles parecem que pretendem provocar o Senado e tal, mas não prospera não. Prospera não. De jeito nenhum. O Senado tem muita gente ali comprometida, e eu não sei se o trâmite é esse, e todo mundo já sabe que tem pedidos, inclusive, de senadores e de deputados que não andam. Você imagina de delegado aposentado. Não anda nenhuma vez. O que dizem é que o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, não mexe com ninguém do Supremo. Porque, segundo a imprensa divulga, que eu também não sei, há familiares dele que são donos de uma banca de advocacia que tem ações no Supremo em relação àquele desastre de Mariana, lá em Minas Gerais, lembram? Quando aquela barragem estourou, que matou um monte de gente. E é uma ação de bilhões de reais, bilhões com B de bola, daquela empresa, acho que é Samarco, lá não sei de onde e tal. E ele está esperando essa decisão do Supremo, para os seus parentes, e não mexe com ninguém, né? É o jogo de interesse. Marcos Farias, debate de ontem, Paulo, nota 10. Obrigado pela parte que me toca. Araújo Neto, vai votar em quem te chifrou, diz Emílio Surita do Pânico. Muita coisa acontecendo. São Márcio Cabral, boa noite. São 19h47, 7 horas e 47 minutos. Entrou alguém aqui de Maceió, capital das Alagoas, também me acompanhando. Agradeço muito a audiência e desejo uma feliz noite. Atenção, professora Geovita Maranhão, tenho eu a impressão que chegou a hora de pedir as bênçãos para todo mundo que está acompanhando o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo abençoado. E eu lembrando daqui que jamais teremos outra terça-feira com a data de 27 de setembro de 2022, porque cada dia é único. Eu espero que todos estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. O Gregório da Ramadinha pergunta: é verdade que Alexandre de Moraes vai determinar o fechamento dos CACs, os clubes de caçadores, colecionadores e atiradores, no dia do pleito eleitoral domingo? É sim. Eu hoje vi isso, deve tomar essa decisão agora à noite, lá nessa reunião do TSE. Eu nunca vi ninguém chegar armado numa sessão eleitoral.
O ministro quer que seja proibido, né? que não valha o porte para a condução de arma por parte das pessoas. Quem manda no Brasil hoje é Alexandre de Moraes. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje é o dia número 269 do ano 269 e ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 96 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. A Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia para você ouvir o melhor da música, canções que marcaram época, aquelas músicas que hoje em dia as rádios comerciais quase não tocam mais. Amanhã nos encontraremos por volta do meio-dia na Rede Ita com a coluna Política. E às 18 horas eu pretendo estar aqui de volta em mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.